Bem, vamos dar sequência então ao nosso estudo das cartas chamadas pastorais. Entramos agora na segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Esta segunda carta de Timóteo foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, né? Há quem diga que teria sido ele o autor da carta aos Hebreus, mas nós não sabemos. Não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Provavelmente não foi Paulo. E essa carta, então, das 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, esta aqui foi a última. Ele escreveu essa carta e, pelo teor da carta, ele demonstra que ele já sabia que o fim dele estava próximo. E ele foi martirizado por Nero. Nós vamos ver aqui como se deu esse episódio. Então convido os irmãos para a leitura aqui do versículo 1 do capítulo 4, 2 Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, vou ler no 2 também. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então olha como ele começa aqui este capítulo dizendo conjuro-te, ou seja, exorto-te. Ele faz uma ênfase bastante forte sobre a necessidade, a urgência e a importância de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, irmãos, a pessoa receber o Evangelho é mais importante e mais necessário do que receber o pão, o alimento cotidiano. Porque o alimento vai nos manter vivos, mas essa vida é temporal. O Evangelho, ele vai nos manter vivos eternamente, vivo espiritualmente. Então Paulo, ele diz isso, conjuro-te, que prega o Evangelho, insta, em tempo fora de tempo. Ou seja, é algo que a igreja ela não pode abrir mão. A igreja não pode abrir mão do Evangelho por ser feriado, por ser carnaval, por ser qualquer outra situação. A igreja ela tem que estar presente e atuante no mundo, pregando o Evangelho. As portas da igreja têm que estar abertas e a voz da igreja tem que estar ativa, para que as pessoas ouçam, né, o Evangelho, tá? E quanto ao cristão, de forma particular, ele deve ter esse compromisso também, esse amor, né, de falar do Evangelho para as pessoas. Nós não sabemos, obviamente, aqueles que aceitarão, né, onde estará aquele solo fértil que vai receber a semente do Evangelho que vai germinar para a salvação. Nós não sabemos, mas não compete a nós saber. A nossa função é pregar o Evangelho. E ele diz que esse pregar não é apenas falar frases de efeito, né? Como nós vemos hoje em dia, aquelas frases prontas: Jesus te ama, aceite a Jesus, mas sim um processo, um empenho daquele que prega o Evangelho em acompanhar a pessoa, em deixar a pessoa falar, em ouvir a pessoa, tentar identificar o que aquela pessoa acredita, o que é uma pedra de empecilho que tem lá que possa ser removida, tentar fazer isso com zelo, com cuidado, né? Não simplesmente falar palavras de efeito, ou aproveitar uma situação onde a pessoa está aflita e falar: olha, Deus tem poder para resolver o teu problema, vamos fazer uma oração, né? Aceitando Jesus, que Deus vai resolver os seus problemas. Não podemos fazer isso, porque isso cria a falsa sensação que a pessoa se converteu, tá? Que a pessoa muitas vezes no momento de aflição, ela não está propriamente crendo, ela quer se apegar a alguma coisa para tentar resolver o problema, né? E muitas vezes não há uma entrega, não há um arrependimento, não há regeneração, né? Então é necessário acompanhar um processo, acompanhando a pessoa com cuidado, zelo, disposição para ensinar, exortar, corrigir em amor, né? E tentar identificar se existe algum engano até de doutrina, né? Porque você veja aqui, ó,
Verso 2: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, sendo longânimo com a pessoa, né? Não querendo abrir mão rapidamente da pessoa, e ensinando a doutrina, fala toda, né? Longanimidade e doutrina. Tem pessoas que dizem que não precisa ensinar doutrina para as pessoas, né? Mas precisa sim, porque as doutrinas, todas elas uma vai estar em conjunção com a outra e formando um corpo completo do Evangelho, que é a rede que salva a pessoa, né? Algumas pessoas pensam assim: não, mas isso não influencia na salvação. Toda doutrina influencia na salvação, toda doutrina, tá? Vamos ler aqui dos versos 3 a 5. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, aquele que conhece a palavra de Deus, que conhece o Deus que serve, esse tem que estar no controle da situação ao ministrar a palavra. Vai encontrar pessoas que vão se entregar a fábulas, e uma época de que as pessoas estarão rejeitando mesmo. Parece que tem coceira nos ouvidos, querem novidades, movimentos. As pessoas não querem se deter no Evangelho, o Evangelho de 2000 anos atrás. Mas é esse Evangelho que não muda e que tem o poder, né, de salvar as pessoas. O próprio Paulo fala: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é mais fácil as pessoas se entregarem a fábulas, né? Agora aqui tem algo interessante. Quando nós vemos, principalmente em televisão, ou ficamos sabendo de pessoas que estão fazendo do ministério uma fonte de lucro, abusando mesmo dos ouvintes, daqueles que estão ali, nós tendemos a ficar com dó daquelas pessoas, né? E pensarmos assim: este está explorando, de fato pode acontecer de estar explorando, né? Mas aquela multidão que segue esse tipo de pregação, ela está movida pelo mesmo sentimento do pregador. Se você ver aqui, no verso 3, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então essas pessoas seguem esses mestres que na verdade elas exploram, porque elas têm a mesma ambição, o mesmo sentimento, a mesma cobiça daquela pessoa. Então, da mesma forma que aquele está pregando por cobiça, não, dê uma oferta para Deus te abençoar, é como as indulgências, né, de John Tetzel, no século XVI, que Martinho Lutero ficou indignado com aquilo. Ele vendia as indulgências, que era o perdão, né? O perdão dos pecados dos ancestrais ou de um parente que já havia morrido, né? Então falava que colocasse, todo mundo conhece a história, né? Que era necessário fazer uma oferta para que a alma da pessoa que estava no purgatório ser liberta e ir para o paraíso. Da mesma forma que havia essa venda de indulgências, hoje existe a venda de bênçãos, né? Então a gente fala com tristeza, mas é uma realidade e precisa ser abordado também esse assunto. Então existe a venda de bênçãos. Então aquele que está vendendo a bênção, ele está movido por uma cobiça. Ele não está pregando a sã doutrina, ele está querendo fazer do Evangelho uma fonte de lucro. Só que aquele que está pagando pela bênção, ele está sendo movido pela mesma cobiça, porque ele também não está interessado no Evangelho, ele está interessado em benefícios pessoais, né? E é interessante como o apóstolo Paulo aqui, ele coloca o dedo nessa ferida e fala abertamente, né? O Evangelho, ele fala sem meias palavras essas coisas, né? Então haverá tempo. A depravação humana impulsiona o homem ao longo do tempo a abandonar a moral de Deus. Então nós vemos que é uma sucessão de fatos históricos, né,
Conforme vai mudando as gerações, as pessoas vão se afastando da moral de Deus, tá? Nos últimos tempos, esse impulso para deixar a moral de Deus deixa de ser individual e passa a ser social. Então é isso que está acontecendo. Antigamente haviam pessoas que abandonaram, hoje as sociedades, as nações estão abandonando, né? Então, com o passar do tempo, esse fenômeno deixa de ser individual e passa a ser um fenômeno social. Não mais um indivíduo imoral, mas uma sociedade imoral. Assim, o cristão deve ser criterioso, porque o evangelho seria esquecido e desprezado por muitos. Que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo sobre os últimos tempos, né? Quanto mais se aproxima os últimos dias mesmo, quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais pessoas desprezarão o evangelho. Não suportarão a sã doutrina, a odiarão. Isso com toda certeza. Vamos ao verso 6 ao verso 8. Aqui é bastante interessante. No começo nós falamos que foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, né? E aqui ele deixa claro que ele já sabia que ele seria martirizado. Obviamente não houve uma comunicação a ele, né? Mas ele percebia pelas circunstâncias, né? E também sendo tratado por Deus com toda certeza. Olha só o que ele fala aqui: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele fala aqui que ele já tem convicção, certeza que ele está indo. E ele diz aquele versículo bem conhecido, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Bom, veja o contraste aqui, ó. Quem receberá a coroa de justiça? Todos quantos amam a vinda do Senhor. Há um contraste com aquele do verso 2, do verso 3, que fala que pessoas se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então são fatores motivadores diferentes. Alguns se cercam desses mestres porque têm a mesma cobiça, ou seja, estão pensando em si mesmos, né? Outros amam de fato a vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo ela vai restabelecer a justiça, o mal será punido e a justiça será exaltada, estabelecida, né? Firmemente, tá? Quando ele fala aqui, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, eu gosto muito de comparar com Romanos 7,19. Se você quiser abrir ali, o próprio apóstolo Paulo falando aqui em Romanos capítulo 7, verso 19. Por que eu gosto de comparar? Porque muitas pessoas ficam estagnadas, apegadas a este versículo aqui. Romanos 7,19 ele diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, tem pessoas que se justificam nesse versículo. Falam assim: olha, o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo Paulo, né? Ele não fazia o bem que ele queria, mas ele fazia o mal, quanto mais eu, né? Então é possível ser cristão, mesmo não fazendo o bem e fazendo o mal e tal, né? Não é isso. A carta aos Romanos foi escrita no ano 58. Essa segunda carta para Timóteo foi escrita no ano 64, mais ou menos, tá? Aqui nós vemos uma progressão do próprio apóstolo Paulo. Aqui no Romanos 7, ele de fato ele estava falando que estava numa luta espiritual com isso, né? Mas ele sabia que no próprio contexto aqui ele ia falar: mas este mal quem faz é o pecado que habita em mim, então eu preciso vencer esse pecado. É uma luta que todos passam, todos os cristãos passam com isso, tá? Já aqui na segunda carta ele fala que ele evoluiu nisso. Ele fala: combati o bom combate, né? Vamos ler de novo aqui, ó. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele não ficou parado no ano 58. Então, se você pega um versículo desse isolado, pode usar isso e falar assim: não, eu tenho uma justificativa bíblica para viver desse jeito. Mas na verdade não tem, porque o versículo isolado ele não fala pela Bíblia. Ele não fala pela Bíblia. O que fala pela Bíblia são textos e contextos e concordâncias
com outras passagens e complementações. A Bíblia ela tem que estar contextualizada do começo ao fim, né? Então aqui ele diz isso, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É interessante que ele fala: o tempo da partida é chegado, tá? É como se ele dissesse: até aqui, Timóteo, você contou com os meus ensinos, as coisas que eu estou te ensinando, falando com você pessoalmente, eu te enviando cartas. Daqui para frente, vocês vão ter que contar com os meus ensinos, que ficarão registrados, escritos, porque eu estou partindo. E quando ele fala estou partindo, ele não fala assim, minha existência acaba. Quando se fala estou partindo, dá a ideia de que eu estou indo para outro lugar, né? Quando a gente fala estou partindo não é estou acabando, estou deixando de existir. Claro que a vida física, nós poderíamos falar isso, estou deixando de existir fisicamente nesse estado de coisas, neste mundo, né? Mas ele usa esse termo, estou partindo, tá? E isso vai ficar um pouco mais claro ainda, um pouco mais para frente aqui, tá? Então ele fala: agora você tem a minha ajuda, os meus conselhos, as minhas conversas, a minha presença, mas daqui para frente, após essa minha partida, vocês vão ter que ficar com os meus escritos, com o que está sendo escrito aqui, porque não é porque eu estarei partindo que toda essa verdade que eu ensinei. O apóstolo Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, né? Assim, não é porque eu estou partindo que todo esse conjunto de coisas que eu ensinei vai partir comigo. Isso aqui vai ficar para as gerações futuras, e após a minha partida, vocês continuem seguindo aqui o que eu deixei como escrito, né? Porque essa palavra é de Deus, né? Não é assim que ele fala aos Coríntios, né? Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, né? Quando ele vai se referir à Santa Ceia, aquilo não é particular da Santa Ceia, tudo que ele ensina é o que ele recebeu, né? Ele era dirigido, inspirado pelo Espírito Santo, né? Então vamos lá, versos 7 e 8, nós vemos que existia a convicção do chamado, da missão e de o que o aguardava lá do outro lado, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Percebe que há uma sequência de vida que ele está falando aqui. Mesmo após ele ser morto fisicamente, haverá uma sequência de vida. Ele fala: já estou partindo, combati o bom combate, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Então ele está falando: estou partindo já no presente, está chegando a minha hora, né? É chegada a minha hora, mas ainda tem futuro para mim. Eu receberei a coroa da justiça, ou seja, simplesmente não vou deixar de existir. Haverá morte física, mas não deixo de existir, tá? Então note bem como ele descreveu a morte, partida. Isso indica que não é o fim. Não acabamos apenas partindo para outro lugar. A alma abandona o corpo e se transfere para outra habitação. Esta definição contém o testemunho da imortalidade da alma. Quero convidar os irmãos a abrirem aqui Filipenses capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 1, versos 20 a 24. Onde ele diz assim, olha: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então quando ele fala aqui, verso 23, né? Ora, de um lado estou constrangido,
tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, obviamente ele não está indo para um sono milenar, uma inconsciência milenar e depois ser ressurgido, ressuscitar junto com todo mundo. Obviamente não. E obviamente não se refere a um fim de existência, porque ele fala estar com Cristo é muito melhor, é incomparavelmente melhor, né? Esses são pequenos detalhes que você juntando, né, com todo o outro conjunto de expressões aqui dos apóstolos e até do Antigo Testamento, você vê que a doutrina do sono da alma é uma doutrina espúria, ela não é verdadeira, né? E também a doutrina do aniquilacionismo, que diz que a pessoa será aniquilada, os pecadores serão aniquilados, ela também não vai prevalecer, tá? Temos dúvidas aqui? Não, né? Tudo tranquilo. Mas por incrível que pareça, muitas pessoas acreditam na doutrina do sono da alma, né? Nós sabemos que existe dois grupos bem influentes no Brasil, nos Estados Unidos, né? E alguns países aí que defendem a questão do sono da alma são as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia. Então eles defendem que após a morte física a alma, né, o espírito fica inconsciente até um dia que Cristo irá ressuscitar. Na igreja pentecostal eu cresci ouvindo essa quadrangular. Então isso é influência dessas duas, porque antes do século XIX raramente tinha hereges que falavam coisas assim, né? Mas quem difundiu mesmo isso aí foram o Testemunho de Jeová e os Adventistas do sétimo dia. Na verdade, os Adventistas do sétimo dia, porque Charles Russell, que organizou os Testemunhos de Jeová, ele foi adventista por um tempo e ele importou algumas coisas da doutrina adventista, porque ele saiu da igreja adventista quando ele teve uma discussão calorosa com outro ali, né? Ele chegou a escrever um livro junto com esse outro. E ele teve um desentendimento ali, ele saiu, então ele organizou, né? A seita Testemunho de Jeová, chamava Arautos de Cristo antes. Depois passou a ser chamado Testemunho de Jeová. E ele importou algumas dessas doutrinas dos Adventistas do sétimo dia. Basicamente, os Adventistas do sétimo dia que divulgaram bem essa seita, os Testemunhos de Jeová acreditam nisso, né? E sabemos que os Adventistas do sétimo dia, eles têm muito poder de oratória e tem uma emissora de televisão, dispor dele, que muitos cristãos assistem. Talvez por isso, né, esses irmãos pentecostais que a irmã mencionou, influenciados por eles, por essa doutrina. Mas obviamente ela não é bíblica, né? É uma doutrina espúria. Vamos lá, do verso 9 ao verso 18. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui nós vemos mais abandonos e mais traições, né? E uns poucos que permaneceram fiéis, tá? Paulo, ele foi acusado injustamente e processado criminalmente
condenado à morte por ter colocado fogo em Roma. Mais tarde, esse incêndio de Roma aconteceu foi 2 dias que Roma ficou queimando, dia 18 e 19 de julho do ano 64, né? Paulo foi acusado como líder dos cristãos. Na verdade, quem foi acusado foram os cristãos de terem colocado fogo em Roma. E Paulo, como líder dos cristãos, já estava preso, teve que ser martirizado. Por isso é que Paulo foi martirizado. Sendo cidadão romano, ele não poderia ser condenado à morte. O cidadão romano só poderia ser condenado à morte, acho que eu já falei isso em outras passagens, quando ele matasse um outro cidadão romano. Então, colocando fogo em Roma, obviamente, muitos romanos morreram. E então Paulo foi acusado e condenado à morte, mesmo sendo cidadão romano, porque acusado de homicídio, né? E a pena para o cidadão romano era a decapitação, e por isso que Paulo foi decapitado, né? Ele não foi torturado como os outros apóstolos, né? Alguns foram crucificados, outros foram, mortos à espada e tal. E ele foi decapitado, tá? Mas, por providência de Deus, existem os historiadores. Então, historiadores como Heródoto, Flávio Joséfo, Tácito, né? Plutarco e vários outros registraram momentos da história, que é por isso que nós sabemos desses acontecimentos históricos, né? E aqui Tácito, ele escreveu que Nero culpou a comunidade cristã pelo incêndio de Roma. Só que houve um processo criminal contra Paulo, o processo foi aberto, ele foi martirizado, né? Só que o Senado, mais tarde, descobriu que foi o próprio Nero que colocou o fogo em Roma, porque ele tinha o desejo insano de entrar para a história como o imperador que construiu a nova Roma, a nova cidade, né? Então o próprio Nero foi processado depois pelo Senado romano e ele se matou. Nero, ele cometeu suicídio no ano 68, ou seja, 4 anos depois de ter martirizado Paulo, tá? Então foi seguramente o motivo porque muitos teriam abandonado e só Lucas ficado, né? Vamos fazer uma justiça aqui, né? Sempre se fala que só Lucas ficou, né? Mas o verso 12 diz: quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. Então, possivelmente, Tíquico possivelmente também não abandonou, né? Mas o próprio Paulo mandou ele a Éfeso. Veja a preocupação que Paulo tinha com a igreja de Éfeso, até perto de sua morte, já sabendo que ia morrer. Então ele pega e manda Tíquico lá, né? E tinha essa preocupação. Então aqui, essa perícope aqui do 9 ao 18, ela é bastante interessante. Olha só, nem todos que abandonam são por medo ou por causa de perseguição. Aqui no verso 9, o verso 10, ele fala sobre Demas, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Então veja que ele faz uma ênfase aqui, né? Demas me abandonou porque a igreja vai ser perseguida. Demas me abandonou porque estava amando o presente século, tá? Este motivo é o que leva a maioria das pessoas a abandonarem a fé. É amarem a própria vida, amarem o presente século, as riquezas que este mundo pode oferecer, os prazeres e tudo mais, tá? Então isso é o que acontece até hoje, que a maioria abandona a fé. É por isso, né, que nós temos a doutrina, uma doutrina bíblica, né, mas que nós defendemos, que é a doutrina da perseverança dos santos. O verdadeiro eleito é aquele que vai perseverar até o fim, tá? Um outro detalhe dessa passagem aqui é sobre Marcos, né? Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério, né? Marcos é o João Marcos, é o Marcos que escreveu o Evangelho, né? E ele era primo de Barnabé. E houve, numa das viagens missionárias, houve um desentendimento entre eles. Então você vê que os próprios apóstolos, seus cooperadores, eles eram seres humanos, né? Então às vezes havia um desentendimento, né? Os desentendimentos entre irmãos, eles acontecem.
porque acontece entre casais, acontece entre irmãos biológicos, acontece dois amigos, aqueles amigos assim para tudo, se vão morar junto, em algum momento eles se desentendem ali, e na igreja não é diferente, mesmo todos tendo a boa intenção e a boa vontade de fazer algo, né? Então, onde existe ser humano, porque o ser humano, um não é igual ao outro, existem incompatibilidades, sempre existe, entre irmãos biológicos, com a mesma criação, filhos dos mesmos pais, existem gêmeos, existe incompatibilidade, né? Então isso é normal, então a gente tem que saber lidar com essas coisas, principalmente dentro da igreja. E nós vemos isso, né? Paulo e Pedro, né, tiveram um desentendimento. Lembra quando estudamos a carta aos Gálatas, né? Resistia a Pedro frente a frente, né? E aqui ele se refere em uma de suas viagens, quando ele se desentendeu com Barnabé a respeito de Marcos. Então Barnabé e Marcos foram para um lado e ele foi para outro, né? Mas o que tem que prevalecer é o que? É o que nós chamamos aqui de censura fraterna, né? É a fraternidade, o amor fraterno, e reconhecer o outro como também servo de Deus, que também está lutando pela mesma causa, né? E é muito bonito quando ele fala aqui: me traz Marcos, pois ele me é útil para o ministério. Um outro detalhe aqui, só esse pedacinho aqui daria umas 3 aulas sem querer exagerar, daria mesmo, esse do 9 aos 18. É que a gente não tem tempo, nós vamos terminar esse capítulo hoje, mas olha só. Compara o verso 14 com o verso 16. Ele fala assim: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Este aqui é um inimigo. Verso 16: Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. Esses aqui são irmãos fiéis e amados. Está dando para entender aqui? Então no verso, não é que Paulo, ele aqui no verso 14, é um precatório. É um precatório. Que as pessoas falam: não, é só alguns salmos do Antigo Testamento. Não, tem no Novo Testamento também, né? Aliás, é um imprecatório. E aqui ele está dizendo aqui: Alexandre Latoeiro me causou muitos males, o Senhor lhe deu paga. É um imprecatório. Para os irmãos que o abandonaram, ele não tem mágoa daqueles irmãos, e nem ele não lança um imprecatório contra aqueles irmãos, né? O Senhor não os coloca em conta. Os irmãos também erram, os irmãos amados também erram, né? Então é interessante observar isso aqui na postura de Paulo, é bastante interessante, tá? Outra coisa, né? Vamos ver aqui onde que está. Verso 13: Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Nós não sabemos exatamente o porquê que um homem que estava no final da sua vida, já sabia que ia ser martirizado, pede que traga uma capa que estava na casa de alguém numa cidade distante. Pede para ele vir para cá e pede para ele trazer a capa. Pode ser a proximidade do inverno, pode ser isso. Tá? Mas ninguém sabe explicar o porquê, que não existe um teólogo que vai... Tem muitos comentários, mas ninguém vai conseguir explicar exatamente o porquê, né? Mas o que eu acho mais razoável é que pode ser que estava se aproximando do inverno, né? E Paulo estava lá aguardando a morte, fosse um mínimo de conforto até, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas o mais interessante desse versículo é aqui, ó: Traz-me a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Não é porque eu estou para morrer, que eu estou no final aqui desta carreira aqui, que eu vou deixar de ler, que eu vou deixar de me instruir, que eu vou deixar de ter contato, né, com as escrituras, com a literatura em si. Isso aqui é muito importante. Uma das coisas que a Igreja Reformada, no período da Reforma, incentivou muito foi a literatura, como outras formas de arte também, né? Como até hoje a Igreja Reformada incentiva mesmo a ler, né? É muito comum o pastor dar um livro para outro, e é muito comum isso, né? E inclusive os ministros, eles devem ler, tá? Entre as suas atribuições tem que ler mesmo, tá? Então Paulo fala: me traz os livros, principalmente os pergaminhos,
né? Eu estou chegando no final da carreira, mas eu não vou abandonar aqui né? E vou me instruir cada vez mais, né? Escrituras. Nessa hora de Paulo, ele pediu as coisas importantes para ele, né? Toda vez que eu leio assim, me dá a impressão traz todas as minhas coisas que eu mesmo quero talvez desfazê-las delas, sabe? Dar para um. Pode ser. Pelo menos toda vez que eu leio, são as minhas coisas que eram importantes para ele, né? Então eu não quero deixar para ele, não. Traz aqui que eu vou saber o que fazer. Sim, não, com certeza. Também isso, né? Tá? Então, vamos lá. Verso 14, Alexandre Latoeiro. Este professava zelo ao promover o reino de Cristo. Depois mudou completamente, combatendo a fé. Alexandre Latoeiro e Himeneu, que ele fala na outra carta, eram líderes da igreja de Éfeso. Eram dois daqueles líderes que estavam dando problemas ali, que deram problemas na igreja de Éfeso. Né? Você vê como Paulo tinha um amor por essa igreja, né? E é uma igreja que Cristo removeu o candeeiro. Cristo removeu aquela igreja. E ele amava aquela igreja. Tá? Paulo, ele se inflamava mais com os que combatiam essa doutrina do que com os que o prejudicavam pessoalmente. Aqueles que prejudicaram ele pessoalmente, foi o caso de Listra, né? Lá na Galácia, que apedrejaram ele, deixaram ele quase morto. Ele voltou lá e evangelizou aqueles homens. Agora, aqueles que combatiam essa doutrina, aí ele se inflamava contra esses, que eram os que combatiam Cristo. Por isso que ele faz esse imprecatório aqui no verso 14. Tá? Bom, vamos reler aqui o verso 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Ou seja, nós precisamos dos cooperadores, nós precisamos dos irmãos que nos apoiam no nosso ministério, né? Mas se esses irmãos abandonarem, o próprio Deus vai assistir e vai cumprir o ministério, vai fazer com que ele cumpra o ministério. Olha só o que ele fala aqui: eles me abandonaram, ninguém foi em minha defesa, todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Ou seja, o ministério que, quando Cristo fala para Ananias, quando Paulo se converte, que Cristo manda Ananias ir lá batizar ele, e Ananias fala: não, ele é perseguidor da igreja. O que Cristo fala? Ele é um vaso escolhido por mim para sofrer pelo Evangelho. Um vaso escolhido por mim, então tinha uma missão pré-definida. E aqui, lógico que essa missão precisou de cooperadores, como todos os apóstolos tinham seus cooperadores, né? O capítulo 16 ele fala de vários cooperadores e muitas mulheres cooperadoras, né? Em Romanos 16, né? Agora aqui, nesse caso aqui, todos abandonaram, e ele não tinha completado ainda a sua missão. Ele falou: todos me abandonaram, mas Deus me assistiu, o Senhor me assistiu, me fortaleceu, para que a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Esse libertado da boca do leão aqui, alguns dizem que era Nero. Eu não vejo como Nero, porque Nero martirizou ele, né? Acusou ele injustamente e matou ele, né? Eu não vejo como Nero aqui, mas não vou dizer que não é também, mas não vejo como. E também não vejo como por uma questão espiritual aqui, porque ele fala assim: todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu, me deu forças, e por meu intermédio cumpriu a missão, então eu fui liberto da boca do leão, né? Fui liberto da boca do leão é o seguinte: eu consegui cumprir, eu vejo dessa forma, não estou dizendo que é isso, mas tipo assim, eu não esmoreci no final e cumpri aquilo que Deus tinha designado para mim. Reconheço que foi Deus que me assistiu, que me deu forças, porque eu fiquei sozinho, preso e condenado, mas o Senhor me deu forças e eu consegui, então fui liberto da boca do leão. É como Pedro fala, né? Pois o diabo está o nosso devedor, bramando como leão. Isso, bem observado. Então seria o mesmo leão
leão. Eu acredito que sim, dentro dessa forma é isso. Né? É como o leão, mas não é o leão, né? Porque é como falamos, não sei se foi no dia do Senhor 31, domingo foi 32, né? Não sei se foi o 31 ou 30, nós falamos isso, que se fizer as boas obras, a vida inteira de boas obras, e esmorecer no final, não perseverou, se perde, porque o salvo é o que vai perseverar, né? Então ele fala, eu consegui completar, né? Mesmo que foi Deus que me conduziu a fazer, mas através de mim foi completa a missão. Mais ou menos que nem Sansão, Jonas, né? Tá? Por eles mesmos ia fracassar a missão, mas, né? E no caso de Paulo, não que ele quisesse fracassar, mas ele já não tinha mais apoio, já não tinha mais estrutura, né? Mas assim mesmo Deus foi lá e fez ele, né? E nós não vemos só a ação de Deus assim, aqui. Veja o verso 18, lembra como nós falamos que a vida termina a existência física, mas a vida continua. Olha o verso 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Certo? Então tudo bem, ele foi martirizado porque chegou a hora dele morrer, porque Deus já havia livrado tudo e livrou ele da obra maligna, livrou ele da boca desse leão, né? E me levará a salvo para o reino celestial. Ou seja, não é o que vai levar Paulo para o reino celestial, não é as boas obras que ele fez, as pregações perfeitas e corretas da sã doutrina que ele fez, nem mesmo o seu corpo que foi dado em morte por amor ao Evangelho. O que estava conduzindo Paulo para o reino celestial era Cristo, era Deus. Quem conduz a pessoa não é a sua fé forte, seu coração maravilhoso, as lindas obras que ele fez, o desempenho da missão, completar a missão. O que leva é Cristo. Quem levou o ladrão da cruz, que não tinha essas obras de Paulo, quem levou ele foi Cristo. Ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Cristo fala: ainda hoje, em verdade vos digo, amém, amém. Cristo fala: amém, amém. Em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então quem conduziu aquele ladrão não foi obra nenhuma, porque ele não tinha, né? Mas foi. E na morte, né? Paulo deixa bem claro aqui que não é o inimigo que está matando ele. Isso. Porque o Senhor me livrará de toda uma obra. De todo maligno, não é o maligno que está levando, e sim o Senhor cumprindo nele o seu querer. Exatamente. Né? Isso. É o que a gente tem que ver. Exatamente. Não é que está acontecendo muita coisa ruim. Morreu porque foi o inimigo que. Não, Deus é o dono da vida, né? Tudo de ruim está acontecendo comigo. Não, a gente não pode dar, né? Exatamente. Com certeza. Tá? Então o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. É Ele que me leva. Tá? A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí do 19 ao 22, né? Ele vai dar aqui uma saudação final, né? Saúda Prisca e Áquila. Olha que interessante isso daqui, né? Tem pessoas que falam que Priscila era a cabeça do casal, porque Paulo sempre falava de Priscila primeiro. Mas tem uma passagem, infelizmente eu esqueci de pegar, que ele fala Áquila e Priscila. Não é todo momento que ele fala Priscila e Áquila, tá? Isso é totalmente irrelevante também. Mesmo que ele falasse em todo momento Priscila e Áquila, é totalmente irrelevante. Mas pessoas que defendem, por exemplo, a ordenação feminina, falam isso. Não, Paulo sempre se referia a Priscila antes de Áquila, que eram dois cooperadores, um casal de cooperadores, né? Isso não ia mudar nada doutrinariamente, mas as pessoas usam, né? Mas tem uma passagem que ele fala Áquila e Priscila, que desmonta esse argumento, tá? Mas aqui é interessante que ele chama Priscila por um apelido. Ele fala Prisca e Áquila, e a casa de Onesíforo. Toda vez que eu vou falar esse nome eu tropeço. Onesíforo, tá? Então ele fala saúda Prisca e Áquila. Aqui explica mais ou menos porque que ele chamava Priscila sempre primeiro, né?
Parece que ele tinha uma intimidade no bom sentido, uma intimidade de amor fraterno, de irmãos, né? Com Priscila, que ele chama ela carinhosamente por um apelido. É interessante isso daqui. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Aqui dá uma espécie de reforço sobre a questão da capa, mas também não é muito seguro, né? Mas provavelmente a capa era por causa do inverno. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Há quem diga que essa Cláudia era Cláudia Próculo. Eu acho que não sei, né? Pode ser, se for já era velhinha. Cláudia Próculo era esposa de Pilatos, aqui que teve um sonho, né? Que ela fala para Pilatos, né? Não te envolvas com o sangue desse justo, porque essa noite sofri muito no sonho por tua causa, né? Ela fala, e Pilatos já estava atemorizado, né? Ficou mais atemorizado ainda, né? Agora, pode ser que fosse um nome romano, com certeza essa Cláudia era italiana, era romana, né? Mas não sei se era Cláudia, se fosse Cláudia Próculo, seria já uma senhorinha, bem senhorinha, tá? Eubulo te envia saudações, o mesmo faz Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, graça seja convosco. E ele fala, o Senhor seja com o teu espírito. Parece uma despedida total de Timóteo, né? Depois disso, logo em seguida, Paulo foi martirizado por Nero, mas combateu o bom combate, né? Completou a carreira e guardou a fé. Que isso possa nos servir de exemplo, né? Para nós seguirmos também nesta caminhada. Assim terminamos. Se Deus permitir, semana que vem começamos Tito. Deus abençoe. Alguém tem algum